empresas e que tipo de ramo que essas empresas essas empresas pertencem, que já estão envolvidas com a questão do teletrabalho. Eu atento aqui para empresas de publicidade, que de fato, existem empresas de comunicação, muitas são de comunicação, muitas são de tecnologia, existem de consultorias, enfim, existem todas as áreas, bancária, em todas as áreas existe alguém ou algum tipo de empresa, até uma que eu vou citar até aqui, o Greenpeace tem, enfim, o teletrabalho. Isso no Brasil. Isso no Brasil, é uma tendência. E aqui existe uma lista dos Estados Unidos, enfim, uma lista de empresas renomadas. Quer dizer, se existe uma adaptação real por parte dessas empresas, há que se atentar para isso, inclusive resolvendo um grande problema de desemprego. Você abre um leque de possibilidades de contratar pessoas que moram mais distante do trabalho, de atrair novos mercados para empresas. A empresa vai se sentir muito mais confortável e vai ter inclusive mais caixa para poder contratar e não acumular funções em cima de funcionários. As vantagens são grandes. E uma coisa que a gente tem que levar em conta é a questão do próprio trânsito. E se nós imaginarmos que nós temos o estresse no trânsito, que em São Paulo hoje o congestionamento causa um prejuízo de 474 milhões de reais por ano. Só com os transportes, com congestionamento, com a questão de poluição também. São jogados fora, por ano, dados que nós temos aqui, nós trouxemos aqui para os telespectadores, mais de 500 milhões de horas por ano só em congestionamento. Como é que vamos resolver isso? Com mais metrô? Nós deveríamos ter, no final do ano, 45, quase 50 quilômetros de metrô. Nós não chegamos a isso. Devíamos estar com 250. Transportes coletivos, tampouco. Então, o teletrabalho é uma alternativa também para tirar... É uma economia para o Estado. Economia para o Estado, para a cidade. Isso aí, inclusive, tanto na Europa como nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, Dani, quase todo Estado americano, no governo de Estado americano, tem uma comissão de teletrabalho, que está analisando isso em termos de energia, problema de poluição e quais as vantagens que a comunidade tem quando se adota um sistema dessa natureza. Em relação ao teletrabalho, adaptarem as suas empresas em relação a isso, e pessoas que sentem que a sua função poderia ser adaptada tranquilamente a esse sistema e tem dúvidas. Agora, um problema aqui que parece ser frequente, que as pessoas têm muitas dúvidas, é o caso, eu acho, da Fernanda Felicione, de Jundiaí. Ela quer saber, na questão de fazer o acerto dos funcionários, questão de horário, questão de como é que faz a folha, se isso pode ser legalizado, se isso é reconhecido pelo sistema atual trabalhista que nós temos, se as nossas leis cobrem as vantagens dos funcionários nesse caso, se ele tem um vínculo com a empresa normal, comum, como outro funcionário que frequenta, que tem o seu cartão magnético, que bate o ponto na máquina do seu trabalho. Como é que fica essa questão de presença, de carga horária? Bom, nós sabemos que a nossa consolidação da lei do trabalho é de mais de 50 anos, e é óbvio, há 50 anos atrás nem se falava isso. Isso não quer dizer que seja impeditivo. Em nenhum momento a nossa legislação, a CLT, é contra o trabalho à distância. Agora, uma questão aí que precisa ser levada em conta é o seguinte, esse sistema de trabalho, ele favorece ao indivíduo, eu acho que pela primeira vez, Denis, nós estamos dando liberdade às pessoas de se administrar o seu tempo. Agora, precisa ter perfil. Você precisa ter preparo para isso daí. E elas vão ser controladas, não se esqueça, Denis, que elas vão ser controladas não é pela carga horária, não. Mas pela produtividade. É pela produtividade. São pelos resultados que elas vão apresentar. E aí tem outro problema que a gente tem encontrado em algumas empresas que não estão preparadas para isso. Os gerentes não sabem administrar os seus funcionários, entre aspas, invisíveis. Ele não sabe, ele quer controlar o funcionário que todo dia de manhã, de 9 da manhã às 5 da tarde, ele esteja vendo, e ele imagina que ele está produzindo. E nós sabemos que não, que muitas vezes existem subterfúgios, o funcionário não apresenta os resultados, não tem que se deslocar todas as vezes para isso. Então, com a pergunta da telespectadora,
essa questão. Aliás, aquela máquina de cartão de ponto, muito breve, irá para o museu. Ninguém vai ficar procurando se o fulano cumpriu tantas horas de trabalho. O que eu quero, o que as empresas, nessa era do conhecimento, nessa era da informação, o que as empresas querem hoje dos seus funcionários, dos seus colaboradores, ela quer inteligência, ela quer resultado, ela quer a cabeça. Como eles vão fazer? Isto é problema de cada um. Para ficar bem claro, a capacidade, quer dizer, o desenvolvimento do trabalho do funcionário, a sua performance vai ser avaliada não pelo tempo que ele dedica à empresa diariamente, carga horária, e sim pelas funções que foram passadas. Olha, toma essa lista de tarefas, você tem 3 dias para cumpri-las. E aí ele vai apresentar, depois de 3 dias, aquelas tarefas cumpridas. Assim será avaliado o funcionário do futuro, vamos dizer. E já está sendo. Ou presente e futuro. Já está sendo. E claro que o que você está colocando aí, realmente é uma perspectiva que isso tende a aumentar. Isso tende a aumentar? Na realidade? Tende. Primeiro, hoje nós já podemos comprar um celular por R$99. Eu comprei o meu celular há 3 anos atrás por R$3.000. E se sabe que em outros países, quando baixaram os preços dos celulares, dos pagers, dos computadores, olha, para vocês terem ideia, se estima até o fim desse ano, do ano 2000, no Brasil, 8 milhões de internautas. E a grande maioria, pode ficar certo, são internautas que estão instalando os seus microcomputadores nas suas residências. Claro, isso aconteceu em outros países, isso diminuiu. Agora, nós precisamos saber trabalhar. Eu acho, mesmo considerando essa brecha tecnológica nas telecomunicações no nosso país, o nosso problema não é tecnológico. Eu só vou teletrabalhar se tiver equipamento. Também não é por aí. Com o telefone, dependendo da minha função, eu posso teletrabalhar. Eu posso trabalhar à distância, eu não tenho que ir todos os dias à empresa. A Vilma do Itaim Bibi, ela perguntou, doutor, é verdade que esse sistema pode e é para gerar mais empregos e pode beneficiar pessoas abrindo o mercado de trabalho, fazendo com que mais pessoas possam trabalhar a um custo menor para a empresa, sem que elas sejam prejudicadas no seu salário? Me parece que... Sem dúvida nenhuma. Agora, nós não devemos nos esquecer que a empresa ela só vai adotar esse sistema de trabalho se ela perceber e verificar antecipadamente se isso vai trazer benefícios. A empresa visa lucro. Então ela vai adotar esse sistema se realmente ela vê que tem benefícios. Bom, eu vou inclusive divulgar um telefone que nos foi cedido pelo Álvaro Melo, onde as pessoas podem, porque existem a Edmeia de Oliveira, de Jaguará, se não me engano, Jabaguará, que está escrito aqui. Agora eu não sei se existe realmente esse lugar ou se é Jaraguá. Tárcio, de Jardim, São Paulo. Ângela da Penha, porque nosso programa atinge aí o território nacional. Então pode ser que exista. Pessoas querendo informações a respeito de como se adaptarem a esse sistema e de como adaptarem as suas empresas nesse sistema. Então anote 3159, São Paulo, né, o telefone aqui de São Paulo, 3159-3352. Através dessa entidade você vai saber como se adaptar ao teletrabalho. 3159-3352. O Álvaro Melo colocou esse telefone à disposição para as pessoas que quiserem se informar. Agora, falando a respeito daquilo que se espera do comportamento das empresas que teriam a disposição em se adaptar a esse teletrabalho e falando a respeito das empresas que não teriam ainda condições, até por questões culturais, de se adaptar. Qual é o campo, qual é a área de empresas que o senhor verifica que teria um avanço maior, que ela despontará com maior facilidade no que diz respeito à adaptação a esse sistema de trabalho? Olha, que áreas? Bom, parece ser uma coisa que se complementa uma com a outra. As empresas, tanto no Brasil hoje, as empresas de telecomunicações, as teles, as empresas que estão na área de informática, todas essas aí, além delas serem beneficiadas desse sistema, porque elas, ao venderem os seus produtos ou seus serviços, vai favorecer o profissional que vai trabalhar à distância, elas também têm seus funcionários trabalhando à distância. A IBM aqui no Brasil tem uma grande quantidade de funcionários trabalhando à distância. A Shell também, não é pelo fato de ser multinacional, também tem funcionários
trabalhando à distância. Kodak, já a sua equipe de vendedores também trabalhando nisso. A Natura, nós sabemos disso, que isso foi divulgado já na imprensa. A Natura tem funcionários trabalhando à distância, eu não estou falando das consultoras. Enfim, é um campo que independe da atividade da empresa e muito mais das funções que podem ser adaptadas a esse novo sistema de trabalho. Muito bem, existem mais pedidos aqui de ajuda nesse sentido. A Eni Lopes Almeida enviou um fax aqui de Santo André pedindo que nós repetíssemos o nome do livro. Está aqui, deixa eu mostrar aqui para o telespectador novamente. Ele pode